Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, passando para trazer o resumo da leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 16, 17 e 18 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 16 começa com os fariseus e os saduceus pedindo um sinal para Jesus. E Jesus responde para eles: quando chega a tarde, vocês dizem haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Vocês sabem discernir os tempos pelos aspectos do céu, mas não sabem discernir os sinais do fim do tempo? E novamente Jesus diz: uma geração má e perversa não pede sinal, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Então os discípulos, juntamente com Jesus, passam para o outro lado e Mateus vai dizer que eles esqueceram de levar pão. E Jesus fala com eles: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos começam a discutir: é porque não trouxemos pão que Jesus está falando. E Jesus então lembra eles que ele já havia multiplicado pães e que pão não era o problema. O problema era o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos entenderam então que Jesus se referia à sua doutrina, né, os seus ensinamentos. Era sobre isso que eles tinham que ter cuidado. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz ser o filho do homem? E os seus discípulos respondem: alguns dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então pergunta para ele: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então, tomando a frente, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque isso não te foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. A partir desse momento, então, Jesus começa a falar para os seus discípulos sobre a sua morte, que ele haveria de morrer e que ele haveria de ressuscitar. Mas nesse momento, Pedro, chamando Jesus à parte, fala: Senhor, de modo algum isso acontecerá. E Jesus então repreende a Pedro e fala: arreda Satanás, porque não compreende das coisas de Deus, senão das coisas do homem. Então Jesus chama os discípulos e fala: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus, então, ele chama os seus discípulos, né, a pagarem o preço, a carregarem a sua cruz, a sacrificar, a negar a si mesmo. Ele termina dizendo: porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. E aí nós começamos o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, onde nós temos a transfiguração. Passados 6 dias, Jesus ele sobe ao monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. E ali no monte ele transfigura diante de seus discípulos. E ali aparece para conversar com Jesus Elias e Moisés. E eles ficam ali diante dos discípulos. Os discípulos ficam maravilhados com aquela situação. E Pedro fala: Senhor, permita-nos fazermos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E naquele momento uma voz sai do céu e diz: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Os discípulos, tomados de pavor, prostram com o rosto em terra. Então Jesus toca eles e eles, erguendo os olhos, não veem mais ninguém a não ser Jesus. É interessante que estar na glória com Cristo é muito bom. Estar ali no monte cheio de glória com Cristo, Moisés e Elias é muito bom. Mas enquanto eles estavam lá em cima, lá embaixo havia um jovem que estava endemoniado. E os discípulos precisavam descer. Jesus precisava descer para libertar aquele jovem. É bom subir ao monte e experimentar a glória de Deus, mas depois é necessário que nós desçamos para que nós possamos compartilhar da glória, da graça, do poder de Deus com aqueles que estão à nossa volta. Enquanto eles desciam, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que eles dizem que Elias tinha que vir primeiro? E Jesus então fala que Elias veio e eles não o reconheceram e fizeram o que quiseram com ele, referindo-se a João Batista. Quando eles chegam no pé do monte, havia um jovem endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar. Então aproxima-se um homem de Jesus e fala: Senhor, compadece do meu filho. E Jesus então ordena ao espírito imundo e o espírito imundo sai daquele homem e aquele homem é curado. Os discípulos então aproximam de Jesus e falam: mestre, por que não conseguimos expulsar? E Jesus fala que isso é por causa da pequenez da fé deles. Mas Jesus vai dizer que há certa casta de demônio que não sai senão por meio de jejum e oração. Novamente, Jesus reúne seus discípulos na Galiléia
e prediz a sua morte, fala que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Chegando em Cafarnaum, vieram até Pedro alguns cobradores de impostos e perguntaram: o seu mestre não paga as 2 dracmas, que eram imposto para a construção do templo? E Pedro então responde que sim. Pedro entra e vai falar com Jesus. Antes de falar com Jesus, Jesus pergunta: Pedro, de quem é cobrado os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro fala: dos de fora, né? Dos estrangeiros. E Jesus responde: logo, os filhos, os de casa, estão isentos. E aí então Jesus fala: para que ele não se escandalizem, vá até o mar, lance o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você achará um estáteis. Toma-o e entrega por mim e por ti. É interessante que apenas Jesus e Pedro precisavam pagar as 2 dracmas do templo. No capítulo 18, nós vemos os discípulos chegando até Jesus e perguntando qual deles era o maior no reino dos céus. Jesus então chama uma criança, coloca no meio dele e diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornares como uma criança, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Jesus vai dizer então sobre os tropeços, e ele fala: qualquer que fizer um desses pequeninos tropeçar, seria melhor que ele pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse às profundezas do mar. Jesus então fala sobre a amputação radical, como nós devemos lidar com o pecado. Ele fala: se o teu pé, ou a tua mão, ou o teu olho te fizer pecar, arranca e lance-o fora de ti. É melhor entrares aleijado, né, ou com alguma deficiência no reino, do que tendo todo o seu corpo ser lançado no inferno. É claro que Jesus não está falando de mutilação. Ele está falando a forma como nós devemos tratar o pecado. Nós não podemos flertar com o pecado, devemos cortar totalmente tudo aquilo que nos faz pecar. Jesus então ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E ele começa falando que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E ele conta então que se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E tendo encontrada, ele faz grande festa, ele se alegra. E ele diz que assim também é da vontade de Deus que nenhum dos seus pequeninos se perca. Jesus ele fala sobre o trato com o irmão. Ele fala: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele só, e se ele te ouvir, você ganha seu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento delas toda a verdade se estabeleça. Se ainda não ouvir, declaro a toda a igreja, e se ainda não ouvir a igreja, considere-o como gentil e publicano. E Jesus fala então que tudo aquilo que nós ligarmos no céu será ligado na terra, e tudo aquilo que nós desligarmos será desligado na terra. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. É claro que Jesus não fala isso referente ao culto, mas ao trato com o irmão, ao julgamento. Naquele momento em que o irmão está sendo corrigido, está sendo julgado, o Senhor se faz presente. Pedro então chega até Jesus e fala: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus responde: não até 7, mas 70 vezes 7. Isso aqui não é para ficar fazendo conta, isso aqui é para nós perdoarmos quantas vezes for necessário. Jesus então ele termina o capítulo 18 falando da parábola do credor incompassível. Ele vai falar que o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com o seu servo. E passando, trouxe um que devia 10.000 talentos, e não tendo ele como pagar, o rei lança-o na prisão e fala: olha, vende tudo que ele possui, seja terra, seja mulher, seja filhos, para que a sua dívida seja paga. Então o servo, se prostrando, clama a misericórdia do rei e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu te pagarei. E o rei perdoa a dívida daquele servo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um conservo seu que lhe devia 100 denários. E ele, agarrando aquele conservo, falou para que o pagasse. Então o conservo, caindo-se aos seus pés, implorou pela sua misericórdia, porque ele não tinha como pagar. Entretanto, ele não quis ser misericordioso, antes lançou na prisão até que ele saudasse toda a dívida. Vendo seus companheiros, foram até o rei e contaram tudo. Falou: olha, lembra daquele servo seu que você perdoou? Ele não perdoou o conservo dele. O rei manda chamar aquele homem e fala com ele: você me devia uma dívida muito grande e eu te perdoei. Não deveria tu ter perdoado o teu próximo? Assim como não perdoastes, você também não será perdoado. E pegando aquele homem, lançou na prisão, até que toda a dívida fosse paga. E Jesus termina então dizendo que assim também o meu Pai Celeste fará, se de todo o coração nós não perdoarmos uns aos outros.
ok? E assim nós encerramos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.